Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal da Escola da Sabedoria. É um prazer ter você aqui conosco. Deus abençoe sua vida, seu ministério, sua família. Já começa te fazendo um pedido especial. Tá vendo aqui embaixo? Se inscreve aqui no canal, tá bom? Se inscreve. Aperta esse joinha aqui. Quando você aperta esse joinha, é como se o YouTube entendesse que esse vídeo é relevante. Então mais pessoas vão ouvir a palavra de Deus também. Então se inscreve no canal e deixa a sua curtida. Tem muitos vídeos aqui no canal. A série Parábolas do Reino tem ensinado muita gente, tem preenchido a vida das pessoas com sabedoria. Então se inscreve aqui no canal e aperta esse joinha aqui embaixo, combinado? Estamos na série Parábolas do Reino. Daniel, qual é a parábola de hoje? A parábola dos construtores. Mas antes, aquele conceito que eu deixo para você, Bíblia na mão, caneta, isso aqui também, ó, caderno, tá bom? Pega o seu caderno aí, anote tudo, porque você vai aprender muita coisa com a parábola dos construtores. Então vamos lá? Parábolas do Reino, parábola de hoje, parábola dos construtores, tá bom? Aonde que está essa parábola na Bíblia? Até anotei aqui, ó, Lucas 6, 46 até o 49, tá bom? É um texto bem conhecido, mas tem muita coisa que eu quero te passar aqui. Lucas capítulo 6, do versículo 46 ao versículo 49. Fala assim, ó. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim, ouve as minhas palavras e as observa, e eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa, cavou, abriu bem fundo e pôs o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com força a corrente naquela casa, e não pôde abalar. Estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou a casa sobre a areia, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu. E foi grande a ruína daquela casa. Então essa é a parábola dos construtores, né? Aqui Jesus está dando um exemplo de dois construtores, né? Um construtor construiu a casa sobre a rocha, né? Uma casa bem alicerçada. O outro construtor construiu a casa sobre a areia, não tinha fundamento, não tinha um bom alicerce. Veio uma grande enchente, combateu essas duas casas. Uma ficou de pé porque era alicerçada na rocha, a outra desabou porque não tinha alicerce. Primeira pergunta que eu quero te fazer para começar essa parábola. Aonde a sua vida está alicerçada? Se a sua vida estiver alicerçada na areia, qualquer tempestade vai desabar a sua vida. Qualquer problema vai desabar a sua vida, vai jogar tudo por água abaixo, vai desmoronar tudo. Porque não importa o tamanho da mansão, entenda mansão como vida. Não importa como está a sua vida, o que você é formado, o que você tem. Importa sobre quem você está alicerçado, se é sobre Jesus ou não. Você pode ter tudo nesse mundo, mas se o seu alicerce não for Jesus, a primeira tempestade vai te desmoronar, vai desabar tudo, vai acabar com tudo. Então, mais importante que a estética da sua vida é o alicerce que você está fundamentado. É aonde está alicerçada a sua vida. Por isso, eu começo te perguntando, aonde a sua vida está alicerçada? Bata no peito e diga, minha vida precisa estar alicerçada em Jesus. Ele é o fundamento de todas as coisas. Mas vem comigo pela parábola. A primeira coisa para a sua vida estar alicerçada em Jesus, você precisa aprender algo bem simples. Você precisa ir mais fundo. Você precisa cavar mais. Quando eu falo de alicerce, eu estou falando de cavar. Lembra lá quando vai fazer uma casa ali, fura os tubulões ali? Então começa a cavar. Na presença de Deus, para minha vida estar alicerçada em Jesus é da mesma forma. Eu preciso cavar mais. Cavar mais significa ir mais longe. Por exemplo, quando eu pego o tabernáculo no Antigo Testamento, tinha 3 fases do tabernáculo. O átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Vamos lá, átrio, lugar santo, lugar santíssimo. No átrio, todo mundo participava, todo mundo fazia o sacrifício. No lugar santo era só o sacerdote. No lugar santíssimo é só o sumo sacerdote. Então perceba que na presença de Deus há possibilidade de você ir mais longe. Há possibilidade de você cavar mais, de você ir mais fundo. Quer uma vida alicerçada em Jesus? É hora de começar a cavar. É hora de começar a ir mais fundo. Não importa a estética da sua vida. Importa é como a sua vida está alicerçada.
Precisamos alicerçar a nossa vida no Senhor Jesus. Ele é o fundamento. Continuando. Não adianta ficar falando de Deus e não fazer o que Ele pede para você fazer. É tão interessante que o começo da parábola, Jesus deixou bem claro assim, ó. Vocês ouvem, mas não fazem nada do que eu digo. Então existe uma geração que é mestre em ouvir, mas não é mestre em praticar. Nós não precisamos ser mero ouvintes de Jesus. Nós precisamos ouvir e praticar aquilo que Ele nos ensina. Porque o grande problema é que as pessoas amam palavras maravilhosas, amam palavras motivacionais, mas quando é para praticar, mudar de vida, renunciar ao pecado, renunciar à vontade da carne, não consegue fazer isso. Nós precisamos não só sermos bons ouvintes, precisamos também sermos obedientes a tudo aquilo que o Senhor Jesus nos passa, tá bom? Continuando, eu notei algo aqui e eu preciso te falar. Olha isso, anote isso. A Bíblia só é profunda para quem é raso demais. Vou repetir isso. A Bíblia só é profunda para quem é raso demais. Quanto mais raso você for, você não cavar, você não estudar, você não entrar para fazer esse alicerce, cavando, aprendendo, obedecendo a Deus todos os dias. Quanto mais você não fizer isso, mais profunda a Bíblia vai ficar. Por isso tem pessoas que falam assim, não é tão difícil entender a Bíblia. Não é difícil entender. O problema é que a pessoa está rasa demais. A pessoa não cava demais. Então, quer ter uma vida alicerçada em Jesus? Faça isso. É hora de começar a cavar. É hora de começar a ir mais fundo. Porque a Bíblia só é profunda demais para quem está muito raso em aprender sobre ela, tá bom? Anote isso aí que isso é profundo, tá? É tão interessante que há dois construtores nessa parábola. Um construiu sobre a areia, outro construiu sobre a rocha. Veio a tempestade, sobre a rocha ficou de pé e a casa que estava sobre a areia desabou. Mas é tão interessante que nessa parábola, os dois construtores, um construiu sobre a rocha, o outro sobre a areia. A tempestade veio do mesmo jeito para os dois. Porque tem gente que pensa porque está servindo a Deus, porque está na igreja, porque está obedecendo a Deus, não vai ter problema, não vai ter tempestade. Às vezes tem muito mais, tá? Isso é Deus te provando para você ser aprovado por Ele. Pega os maiores homens da Bíblia, foram os homens mais provados por Deus, homens que passaram no deserto. Todo homem que Deus quer usar, Deus coloca ele num deserto nessa vida primeiro. Moisés foi para o deserto, Elias foi para o deserto, Josué foi para o deserto, Jesus foi para o deserto. A prova que Deus tem algo grande na sua vida é quando você passa por um momento de deserto. O momento de deserto é um momento de dificuldade, é um momento que você pensa que você está só, ninguém está te vendo. Mas não, isso é um teste para você ser aprovado para a próxima fase. Deus só passa para a próxima fase aquele que venceu o seu tempo de deserto. Por isso não importa o deserto que você está passando, não importa a dificuldade que você está passando, importa é quem está te acompanhando nesse deserto. Eu não quero saber se eu estou numa terra fértil, eu não quero saber se eu estou no deserto. Se Deus está me acompanhando, a terra que não é fértil vai ficar fértil. E a terra que é fértil vai continuar sendo fértil. Porque não importa o lugar que eu esteja, importa é aquele que tem me acompanhado, aquele que tem me guiado, que é o Senhor Jesus, tá bom? Então entenda, a dificuldade, a tempestade veio para quem construiu na areia e veio para quem construiu na rocha também. Então ser de Deus não é ser imune às dificuldades. Mas ser de Deus significa, quando a dificuldade vem, eu não vou me entregar. Pode vir tristezas, pode vir decepções, pode vir frustrações, pode vir problemas, mas quando eu estou alicerçado em Jesus, nada disso me para, nada disso me faz retroceder. É como Jó. Jó, quando perdeu os 10 filhos, foram perguntar para ele, e agora, Jó, cadê o seu Deus? Jó disse, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Quando Jó começou a perder os bens materiais, as pessoas começaram a questionar, aí Jó, cadê o seu Deus? Jó virou para as pessoas e fala assim, eu sei que o meu Redentor vive e por minha causa se levantará. Ei, não importa a sua dificuldade, importa em quem você tem crido perante a sua dificuldade. Isso que é o mais importante, tá bom? O seu Redentor vive, ele vai mudar a sua situação, ele vai mudar a sua história. Continuando a parábola aqui, é tão interessante que eu notei algumas coisas, eu quero passar para você o que eu notei. O segredo para edificar sobre a rocha é cavar e cavar bem fundo. Então, não foque a sua vida na estética. Os bens materiais, o dinheiro que eu tenho, o cargo que eu tenho, a formação que eu tenho, tudo isso é importante, mas não pode ser o fundamento da sua vida. Se for o fundamento, quando vir a dificuldade, você vai desabar. Você vai desabar. Pouco tempo atrás, uma pessoa muito bem formada, mas muito, tá? Quando eu digo muito bem formada, a pessoa que tem
faculdade, mestrado, doutorado e algumas outras coisas mais. Pessoas que moram anos fora do Brasil. Foi me procurar, que estava atolado em depressão. A pessoa é um homem que estava atolado em depressão, com grandes formações. Então, o problema não é ser bem formado. Você pode ser formado naquilo que você quiser. Isso é muito importante. Mas nunca trata isso como fundamento. O fundamento é Jesus. Quando vir a tempestade, quando vier o vendaval contra a sua vida, não é os diplomas que vai te manter de pé, não é o cargo que vai te manter de pé, é a presença de Deus que vai te dar sustento, é a presença de Deus que vai te fortalecer. Quando o mundo desabar contra você, você vai bater no peito e falar: o meu Redentor vive e nada vai me abalar. Não importa o problema, se tem problema também tem solução. Quando você trata Jesus como o fundamento, nada desmorona a sua vida. E se você tem Jesus como fundamento, olha aqui nos meus olhos, tá bom, nessa parábola. Se você colocar Jesus como fundamento da sua vida, não importa o seu problema, não importa o problema que você está passando, por maior que você possa pensar que seja, não importa. Jesus coloca tudo no lugar de novo. Ele encaixa tudo no lugar de novo. Mas para isso, trate Jesus como fundamento da sua vida. Você já fundamentou sua vida em amigos? Você já fundamentou sua vida em vícios? Você já fundamentou sua vida em tudo enquanto é coisa? E você viu que desmoronou tudo. Quando você fundamenta sua vida em Jesus, por mais que desmoronou, Ele vai reconstruir tudo, tá bom? E esse recado é para você. Você sabe que esse recado é para você que está ouvindo aqui esse vídeo comigo, tá bom? Continuando. O problema é que você quer se manter de pé sem antes começar a cavar. Você quer se manter de pé na vida, você quer que as coisas aconteçam, que tudo dê certo, mas você não cava para fazer um alicerce em Jesus. Ir para a igreja, você vai às vezes, orar, você ora às vezes, ler a Bíblia, você lê às vezes. Você não cava e quer ter uma grande construção. Não, é preciso cavar primeiro. Cave primeiro, porque Jesus vai construir grandes coisas na sua vida. Tem muita coisa boa na sua jornada ainda, mas você precisa colocar Jesus como fundamento da sua casa. Continuando, cave mais fundo. Você está muito raso ainda. Tem gente que quer crescer na vida, tem gente que quer dar certo na vida, tem gente que quer ter grandes construções da parte de Deus. Construções que eu digo é sonhos realizados, objetivos alcançados. Tem gente que quer isso tudo, mas não tem Jesus como alicerce. Pode até ganhar isso tudo, mas vai desmoronar. Sabe por quê? É Jesus que nos mantém de pé. Você não está de pé pelo seu talento, pelo seu cargo, por nada disso. Você está de pé pela graça de Jesus que te alcança todos os dias. Todo o dinheiro que alguém pode ter na vida não consegue pagar um segundo de respiração, não consegue pagar um minuto, uma hora de respiração. Tudo que uma pessoa pode ter na vida não pode trazer uma vida de volta novamente. Sabe por quê? Isso é a graça de Deus que nos acorda todas as manhãs. Isso é a presença de Deus que todos os dias, quando você faz isso, ó, é o Criador dizendo para você: ei, você está vivo, tem muita coisa boa para acontecer. Quando você acorda e faz isso, ó, você dá aquela respirada, é o Criador dizendo para você: ei, não importa o que passou, importa daqui para frente, importa que agora grandes coisas vão acontecer na sua vida, mas para isso, Jesus tem que ser o alicerce da sua construção. Continuando, para a gente fechar a parábola aqui, ó, que eu anotei aqui, ó. O que importa não é a casa, mas sim o alicerce. Lembra que na parábola tinha dois construtores, um construiu na areia, outro construiu na rocha. Veio a tempestade para os dois, a casa sobre a rocha ficou de pé, a sobre a areia desmoronou. Então não importa a casa. Quem sabe esse que construiu sobre a areia, construiu uma mansão. E o que construiu sobre a rocha não construiu uma mansão. Quando veio a dificuldade, sobre a rocha, por mais que era uma casa simples, ficou de pé. Agora a mansão que foi construída na areia, ela desabou. Por quê? Não importa a casa, importa o alicerce que a casa está fundamentada. Não importa os seus títulos, seus bens materiais, suas formações, seus talentos, não importa nada disso. Importa é aonde a sua vida está alicerçada. Se estiver alicerçada em Jesus, não há vendaval que vai te desmoronar, tá bom? Essa é a parábola dos construtores, sobre a areia e sobre a rocha. Sempre constrói sua vida sobre a rocha, que é Jesus, e nada vai desmoronar, tá bom? Se inscreve aqui no canal, aperta esse joinha, que Deus te abençoe.